Deus está aqui nesse lugar. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode se assentar. Abra sua Bíblia, se assim puder, João capítulo 21, a partir do versículo 1. Nós leremos alguns versículos aqui nessa noite. O Senhor colocou uma palavra em meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento. Ainda nesse propósito de mente saudável, emoções saudáveis, coração saudável, alma saudável. Acho que domingo que vem, né? É o último, é isso aí. Hoje é o terceiro. Domingo que vem, nós terminamos aqui, se assim Deus permitir, esse propósito que está no coração dessa igreja de falarmos sobre emoções saudáveis. No primeiro domingo nós falamos sobre Abacuque. Quem está aqui talvez se lembre dessa mensagem, né, irmãos? O momento em que o homem tira força de onde não tem, para entregar o seu caminho ao Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor, para dizer ao Senhor que precisa dele e que confia nele. No outro domingo, antes do carnaval, retrasado no caso, falamos sobre Elias, um homem que muita gente até acha que era anjo, mas que vai passar por um tempo de depressão, por um tempo de bloqueio mental e que, se não fosse a intervenção do Senhor na vida dele, não sabemos o que seria da vida daquele homem. E hoje eu quero falar sobre o camarada que para mim, depois de Jesus, é o que eu mais amo na Bíblia, que é Pedro. Como eu me identifico com esse homem, irmãos. Como que a vida desse homem, como que a história desse homem, como que as emoções desse homem falam ao meu coração e até se aproximam muito de mim. E aí, hoje eu quero falar a respeito também, obviamente, dentro do tema que nos foi proposto, emoções saudáveis, cura das emoções, a intervenção de Deus nas emoções. Mas hoje eu quero falar de uma perspectiva de quando nos frustramos com a gente mesmo, conosco mesmo. Quando você se frustra com você, quando você faz alguma coisa que não era para fazer, que muitas vezes não queria ter feito, quando você toma decisões que você não queria ter tomado, quando você vai por caminhos que você não queria ter ido, quando coisas que você não queria ter vivido acontecem na sua vida. E aí aquilo vai te trazer determinados sentimentos, vai te trazer determinadas circunstâncias. Mas aqui nessa noite nós vamos ter uma prova de que Deus sempre intervém na vida daquele que é servo seu, daquele que é seu filho. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus nunca vai medir esforços para buscar você onde quer que você esteja, para tirar você do lugar que você quer que esteja. Não existe abismo tão profundo, não existe lugar tão alto em que o amor de Deus, em que a graça de Deus e que a misericórdia de Deus não possam te encontrar. Amém? Você encontrou? Nessa noite? A versão que eu tenho aqui diz assim, se você quiser ler aqui, pode ler também, não sei se é igual a minha, mas eu vou seguir na minha aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Guarda isso aqui, irmão. Vou pescar. Então disseram-lhe: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Então lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede.
Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, para terminarmos. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Somente até aí. Irmãos, dos discípulos que Jesus teve, sem sombra de dúvidas, Pedro é um dos mais conhecidos, devido ao número de sua participação ou da sua presença nos grandes feitos, realizações e milagres que Jesus operou. Pedro, ao longo da caminhada de Jesus, ao longo da trajetória de Jesus, ao longo do ministério de Jesus, ele vai se tornando cada vez mais notável, mais conhecido, ele vai aparecendo cada vez mais nos escritos bíblicos. No primeiro milagre que Jesus opera, que a Bíblia relata como operado por Jesus, que é a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, a história diz que Pedro já estava lá. Pedro, então, ele vai participar, guarda isso aqui, efetivamente do ministério de Jesus. Eu costumo dizer que Pedro, pastor, era um discípulo ativo e também proativo. Por quê? Ativo porque Pedro foi participante. Pedro participou com um certo grau de importância naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus representou. E proativo porque Pedro não é aquele tipo de pessoa que fica esperando as coisas acontecerem para ele. Pedro é aquele camarada que gosta e que gostava, na verdade, de fazer as coisas acontecerem. E aí em todos os evangelhos, em toda a narrativa bíblica em relação à vida de Jesus, à trajetória de Jesus, nós podemos ver que a participação de Pedro também marcou a história. Por exemplo, Pedro é aquele que até pode ter afundado ao andar, ao caminhar sobre as águas. Eu vejo muitas pessoas jogando pedra em Pedro, julgando Pedro, falando de Pedro por causa do medo que Pedro sentiu ao caminhar sobre as águas. Mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Ele foi o único que teve coragem de se colocar naquela situação. Pedro foi o único que teve o entendimento de que aquele que estava ali diante dele era Jesus, e aí saiu do barco para andar sobre as águas. Então, embora tenha afundado, mas todas as vezes que se falar, que se pensar, que se imaginar, que se lembrar que alguém andou sobre as águas, lembramos ou não lembramos de Pedro? Mentira ou verdade? Então ele é ativo e ele é proativo. E a hora, irmãos, não seria suficiente para nós falarmos de todas ou da maioria das participações de Pedro no ministério de Jesus, mas para que nós entendamos, para que nós possamos mensurar, para que nós possamos entender o peso, a profundidade e a expressão profética do que lemos nessa noite, do capítulo 21 de João, nós precisaremos aqui, eu prometo que eu não vou cansar você, que eu não vou demorar muito, somente o tempo que o Espírito Santo precisar para ministrar ao seu coração. Mas nós vamos precisar aqui pensar um pouco, falar um pouco, explanar um pouco, pelo menos das últimas 12 horas de vida de Jesus, ou seja, das 12 últimas horas antes da crucificação de Jesus. A história vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em Jerusalém nas 12 horas que antecederam a sua crucificação. E aí Jesus vai chamar os seus discípulos, ele vai chamar aqueles homens que eram mais próximos dele e vai dizer para eles o seguinte: olha, está chegando a minha morte e
eu quero muito ter um momento de comunhão com vocês, eu quero cear com vocês, eu quero participar da mesa da comunhão com vocês antes que tudo isso aconteça. A Bíblia diz, a história diz que Pedro e João vão fazer aquilo que Jesus lhes ordenou, que era preparar a ceia em um cenáculo. Seguindo a história, seguindo a narrativa bíblica, já estando lá juntos para a Páscoa, juntos para aquele momento de comunhão, junto para aquele momento onde eles estariam mais próximos e celebrando, a Páscoa. A Bíblia diz que os discípulos eles começam a fazer um questionamento um tanto quanto negativo, e eles vão começar a perguntar um para o outro, vão começar a questionar um ao outro, dizendo: quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Quem merece se assentar ao lado de Jesus na mesa da ceia? E aí o Jesus que sondava mentes, que sondava corações, vai entender aquilo que aqueles homens estão questionando, aquilo que aqueles homens estão falando, conversando entre si, e ele vai resolver dar uma lição nesses homens. A Bíblia diz que ele pega um avental, uma bacia com água, e ele avisa para os seus discípulos que iria lavar os pés de todos eles. É como se Jesus tivesse dizendo para aqueles homens, estivesse ensinando para aqueles discípulos: vocês estão preocupados para ver quem é o maior, mas no meu reino, o maior não é quem é servido, o maior não é quem se assenta ao meu lado, o maior é aquele que serve. Por isso, eu vou mostrar para vocês como se faz, e vou lavar os pés de vocês. A Bíblia diz que quando Jesus se propõe a lavar os pés dos discípulos, 12 ouviram aquilo que foi dito. E aí lá no meio tinha um proativo que vai questionar a palavra e aquilo que Jesus tinha dito. Esse proativo se chama Pedro. E aí, trazendo aqui para mim a tradução, para a gente, para o nosso entendimento aqui, Pedro vai dizer mais ou menos assim para Jesus: Senhor, é inadmissível, é inaceitável, é inconcebível o Senhor lavar os nossos pés. Simão, no seu entendimento, na sua cabeça, na sua mente, ele entendia, ele tinha o entendimento de que era inconcebível, que não tinha cabimento o Criador lavar o pé da criatura, irmãos. Ele tinha dentro dele a convicção de que era inconcebível o santo lavar o pé do pecador, o eterno lavar os pés daquele que é temporal, como nós somos. E aí Jesus então vai responder para ele: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, então tu não tem parte comigo. Proativo que só, Pedro mais uma vez vai dar uma resposta para Jesus, e ele vai dizer: olha Senhor, sendo assim, já que é dessa forma, não lava só meu pé não, lava o corpo, lava a cabeça também, pega sabonete, traz shampoo, lava com condicionador, faz o serviço completo. Já que é para eu ter parte contigo, então não é só o pé que eu quero que seja lavado, pode lavar o corpo inteiro. E aí, irmãos, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai ensinar aos discípulos a liturgia da ceia, que por sinal nós conhecemos e seguimos até os dias de hoje, E aí, dentro desse contexto também, ele sinaliza que no meio deles estava um traidor, e Judas, naquele momento ali presente também, com a mente tomada pela ganância, com a mente, com o coração inflamado pelo diabo. A Bíblia diz que ele se levanta e vai cumprir o propósito da traição, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Jesus vai pegar os 11 discípulos que sobraram e vai os levar até o Getsêmani para orar junto com ele. E lá no Getsêmani, ele vai dizer para os seus discípulos, vai dizer o seguinte: olha, ainda esta noite todos vocês se escandalizarão em mim. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas do rebanho. Mais uma vez, o proativo se manifesta no meio dos discípulos ali, dos 11, e Pedro vai dizer para Jesus: olha Senhor, todo mundo aqui pode se escandalizar, mas eu não, de maneira nenhuma me escandalizarei. Aí Jesus, na sua sabedoria, olha para Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua alma, e eu roguei ao Pai por ti.
Cirandar aqui, irmãos, fui pesquisar o que é esse negócio. Cirandar é pegar uma peneira, quem planta e colhe trigo, eles jogam todo o trigo em cima de uma grande peneira e começam a sacudir aquela peneira e jogar para o alto até que todas as impurezas sejam separadas daquilo que é trigo. Tudo aquilo que não presta é separado daquilo que presta. Então, quando Jesus está dizendo, olha, o diabo pediu para cirandar a sua alma, Jesus está dizendo, o diabo pediu para arrancar de você, para separar em você tudo que presta, que não presta. E aí, todos verão de fato, para todos verem de fato quem você é. Só que você acha que Pedro para por aí? Se fosse a gente, talvez não, o Senhor que está falando. Pedro não para por aí. E ele vai dizer, Senhor, olha, eu estou contigo e não abro mão, não tem Satanás, não tem ciranda, eu estou contigo. Jesus responde para ele, Pedro, o cálice que eu vou beber não dá para você beber. E aí Pedro, trazendo aqui para as nossas palavras, aqui para o nosso entendimento, Pedro vai continuar afirmando, vai continuar batendo na mesa, vai continuar dizendo, Senhor, eu estou contigo e não abro, eu bebo esse cálice juntinho com o Senhor não está entendendo, se for para ser preso eu vou junto, se for para morrer eu morro junto. Aí vem aquela fatídica frase. Eu imagino Jesus olhando nos olhos de Pedro e dizendo, então Pedro, espera o galo cantar 3 vezes e depois a gente conversa. Tudo bem. Você acha que você está junto comigo? Então quando o galo cantar 3 vezes, a gente conversa. A Bíblia diz que no Getsêmani Jesus vai chamar 3 discípulos para ficarem mais perto dele. E dos 3, o primeiro que ele chama é Pedro. Sendo Pedro e os outros 2 amigos mais íntimos de Jesus, já estando junto com Jesus, ele vai lhes dizer, olha, a minha alma está angustiada até a morte, orem por mim. A Bíblia diz que Jesus vai mais um pouco adiante e ora, ele começa a orar, ele começa a clamar e ele vai dizer, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus volta para onde os discípulos estavam, ele vai perceber que os 3 estavam dormindo. Olha isso aqui, irmãos, que interessante. 3 estão dormindo, mas Jesus vai se dirigir a Pedro. Jesus vai falar com Pedro. Jesus vai lançar uma palavra sobre a vida de Pedro. E ele vai dizer, nem 1 hora você consegue vigiar comigo. A história continua e alguns minutos, talvez algumas horas mais tarde, alguns instantes mais tarde, cerca de 250 homens vão entrar no jardim do Getsêmani e vão prender a Jesus. Eu imagino aqui que talvez alguns dos outros discípulos já tivessem corrido, já tivessem fugido, já tivessem saído dali. E eu imagino, isso aqui, o texto, a palavra de Deus me dá condição, não estou criando aqui nenhum tipo de heresia, mas me dá condição para falar sobre isso e para pensar sobre isso. Eu imagino que Pedro nessa hora vai pensar, olha, chegou o momento, esse é o momento, essa é a hora que eu vou mostrar para Jesus que eu estou junto com ele de fato. Ele estava duvidando de mim, mas agora eu vou mostrar para ele que eu não largo, que eu não me separo dele e que eu vou fazer o que tiver que ser feito para estar junto com ele. Irmãos, Pedro vai tomar uma espada, vai mirar na cabeça de Malco, mas vai acertar a orelha. E aí Jesus restitui a orelha de Malco, Jesus é preso, é manietado, todos os seus discípulos fogem daquela circunstância, daquela situação. Mas embora que ainda estivesse seguindo Jesus de longe, ainda estava ali olhando para Jesus. E esse discípulo é Pedro. A Bíblia diz que Jesus está sendo julgado no pátio, na casa de Caifás. Tem uma fogueira acesa e Pedro está sentado ali. Uma empregada da casa, ela vai passar e ver Pedro sentado ali naquela fogueira e vai dizer, olha, eu conheço você. Você é um deles. E Pedro vai dizer para essa mulher, olha, você está enganada. Eu posso até parecer, mas eu não sou ninguém. Pedro nega Jesus pela primeira vez. As coisas continuam acontecendo, uma segunda pessoa vai passar, vai olhar para Pedro e vai dizer, você fala igual a eles. E aí Pedro mais uma vez vai dizer, você está enganado. Eu não conheço ele. Eu não sei quem é ele, eu nunca vi esse homem.
Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Se você é discípulo de Cristo, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de viver, precisam denunciar quem você é. Viu aqui? Pedro está sentadinho, pastor. Passa alguém, olha para ele e fala: mas você fala igual a eles? Você tem dialeto de crente, não é esse negócio de varão, você fala igual a ele, parece que você andava com ele, porque seu jeito de falar é igual dele. Aí Pedro vai negar a segunda vez. Aí vai chegar uma testemunha que estava no jardim do Getsêmani e vai ver Pedro e vai dizer: olha, eu vi você lá, quando você cortou a orelha de Malcom. A Bíblia diz, irmãos, que jurando, o judeu, toda vez que o ortodoxo, né, que cumpre ainda as tradições e tudo mais, todas as vezes que ele vai fazer um juramento, ele bota a mão na coxa direita e jura. Então Pedro coloca a mão na coxa direita e vai dizer: eu juro que eu nunca vi este homem. E ele vai negar Jesus pela terceira vez. E quando ele declara essa palavra, para desespero de Pedro, para angústia de Pedro, para dor de Pedro, a Bíblia diz que o galo canta. E ele vai se lembrar daquilo que Jesus havia dito para ele. E aí, ele vai olhar para Jesus. E para a consternação da sua alma, em vez do mestre estar olhando para os seus acusadores, em vez do mestre estar prestando atenção no seu próprio julgamento, a Bíblia diz que Jesus está olhando dentro dos olhos de Pedro. E com um olhar, tem gente aqui que sabe que um olhar, às vezes, diz mais que uma palavra. Eu me lembro dos olhares da minha mãe. Quem aqui se lembra do olhar da mãe, irmão? Ó, tem gente, você sabe. Mas eu me lembro também dos olhares do meu pai. Porque na grande maioria das vezes, os olhares da minha mãe era aquele olhar de: você está frito. Eu lembro que na adolescência, na juventude, quando errava, o meu pai nunca me deu um tapa, sempre foi o cara da conversa. E eu já tive alguns olhares do meu pai de decepção. Alguns olhares do meu pai para mim que diziam: cara, o que você está fazendo da sua vida? Para onde você está caminhando? Para onde você está andando? E é esse olhar que Jesus vai dar para Pedro. O que você está fazendo da sua vida, Pedro? Para onde que você está indo? É aquele olhar, sabe, e agora? E aquilo que você falou lá atrás? Você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui, irmão. Tem tudo a ver com o nosso tema aqui de emoções saudáveis. E aquilo que você falou lá atrás, e aquilo que você prometeu lá atrás. E as palavras que você direcionou a mim, dizendo que se eu fosse preso, você estaria comigo. Que se eu morresse, você estaria comigo. Você já passou por um momento na sua vida que parece que o chão some debaixo dos seus pés? Alguém já passou por um momento assim na vida? Que parece que abriu um buraco debaixo dos seus pés e você perde a sua sustentação, você perde aquilo em que você acredita, você perde a sua firmeza. É isso que está acontecendo com Pedro aqui, porque a Bíblia diz que ele começa a chorar amargamente. Eu gosto da versão que diz que ele começa a chorar copiosamente e Pedro vai sair correndo dali. A partir desse momento, a Bíblia nos direciona a entender, melhor dizendo, que Pedro vai sumir da história. Ou seja, na madrugada de quinta para sexta-feira, Pedro desaparece da história. Guarde isso aqui, irmãos. Lembra que eu disse, a Bíblia diz que lá atrás Pedro está dizendo para Jesus: olha, eu vou com o Senhor até o fim. Jesus sai da casa de Caifás, é levado para a casa de Pilatos, e Pedro não está lá. Pilatos manda Jesus para Herodes, e Pedro não está lá. A Bíblia diz que Herodes devolve Jesus para Pilatos, e Pedro não está lá. Pilatos manda castigar Jesus, e Pedro não está lá, irmãos. Jesus, ele começa a ser castigado. Jesus, ele começa a ser açoitado. Jesus começa a ser flagelado, e Pedro não está lá. Jesus recebe uma coroa de espinhos, e Pedro não está lá, irmãos.
Jesus é colocado ao lado de Barrabás para que o povo escolhesse quem deveria ser solto. E Pedro não está lá. Pilatos vai perguntar para o povo: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E enquanto a multidão grita: solta Barrabás, Pedro não está lá. Pilatos vai lavar as mãos e Pedro não está lá. A Bíblia diz que a cruz é colocada nas costas de Jesus e ele sai em direção ao Monte da Caveira para ser crucificado e Pedro não está lá. A certa altura, guarde isso aqui no seu coração, porque tem uma lição para a nossa vida exatamente aqui. A certa altura do caminho, Jesus já muito cansado, debilitado fisicamente, ferido, ele vai deixar a cruz cair no chão, porque já não estava aguentando o peso daquela cruz, e Pedro não está lá. É nesse momento que aparece um homem chamado Simão, o sirineu, oriundo de Cirene, que estava entrando em Jerusalém para a Páscoa, quando foi obrigado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz de Jesus. Então ele coloca a cruz em seus ombros para ajudar Jesus. E Simão, enquanto Simão, o sirineu, está carregando a cruz de Jesus, Simão Pedro não está lá. Eu não sei por quanto tempo Simão, o sirineu, carregou a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. Mas eu sei que o Simão que deveria estar lá não estava. O Simão que olhou para ele e disse: olha, estou contigo até o final, não estava lá. Agora entenda isso aqui em nome de Jesus. A cruz, irmãos, era o propósito de Jesus, e ele veio para cumprir esse propósito, que era morrer na cruz por mim e por você. E aí, quando ele não aguenta carregar a cruz, ou seja, quando ele não aguenta carregar o propósito e a deixa cair, o propósito cai ao chão junto com Jesus. No ministério de Jesus, também teve um Simão. Estamos falando sobre ele aqui nessa noite. Simão Pedro. E aí, que jurou que ia com Jesus até a morte, que iria até a cruz, que iria ajudá-lo. Mas na hora do vamos ver, irmãos, lá em Teresópolis a gente tem uma gíria que diz: meteu o pé. Não sei se aqui em São Gonçalo é assim também. Sumiu. Deu linha na pipa. E eu estava pensando, pastor, a respeito disso, sabe? Quantos Simãos já apareceram na sua vida, bateram no seu ombro e disseram para você: conta comigo. Estou contigo até o fim. Mas foi só a cruz chegar que eles, meteram o pé. Que foi só o aperto aparecer, sumiram. Quantos Simãos já não foram com alguém na frente de um pastor, na frente de um padre, e disseram: estamos juntos, até que a morte nos separe. Mas foi só o vento soprar que sumiu. Tem Simão que vai contigo no cartório e aperta a sua mão e diz: olha, estamos juntos, agora somos sócios, agora é meio a meio. Tem Simão que te disse: eu sou teu amigo. Não se escandalize nessa noite. Tem Simão que te diz: sou teu líder. Tem Simão que te diz: sou teu pastor. Tem Simão que te diz: sou tua ovelha. Conta comigo, vou contigo até o fim. Mas na hora da cruz, irmãos, some do mapa. Na hora que a cruz pesou, na hora que Jesus precisou de alguém para carregar, o Simão que disse para ele: estou contigo até o fim, não estava mais lá. Talvez alguém aqui nessa noite, eu acredito que tenha pelo menos uma pessoa para ouvir isso nesse lugar, porque Jesus não joga a conversa fora. Esteja vivendo um tempo de decepção, porque acreditou em alguém, porque confiou em alguém, porque abriu a sua vida para alguém, porque abriu o seu coração para alguém que prometeu te ajudar, que disse: vou contigo até o fim. Mas na hora do aperto, esse alguém que te disse: conta comigo, sumiu do mapa. Mas sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Alguém aqui deseja dar um glória a Deus nessa noite em nome de Jesus? Olha que coisa linda. Para cada Simão que foge, na hora do nosso aperto,
Deus levanta um outro Simão para nos ajudar e para carregar a cruz junto com a gente. Você pode olhar para quem está do seu lado nessa noite. Eu sei que tem esse distanciamento aí de máscara, pelo amor de Deus. Olha para alguém e diga: Deus vai levantar um Simão para te ajudar. Seja profeta na vida de alguém nessa noite, né? Em nome de Jesus. Pode não ter Simão Pedro, mas vai ter Simão Cirineu. Mas o propósito de Deus para a tua vida não vai parar. Quando Jesus cai ao chão e o humano, lado humano de Jesus, acha que o propósito não iria se cumprir porque o seu homem estava perdendo a força, não é Simão Pedro que chega para ajudá-lo, é Simão Cirineu. Mas o propósito não para. Não para. O propósito que Deus tem para a tua vida não vai parar. Essa palavra é profética para alguém que está aqui nessa noite, talvez vivendo um tempo de dor, um tempo de decepção, um tempo de frustração. O propósito de Deus para a sua vida não vai parar. Vai chegar alguém para te estender a mão e para dizer: foi Deus que me mandou vir aqui, está junto contigo. Eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para te estender a mão, mas você vai chegar até o fim. E aí, irmãos, 9h da manhã, Jesus é erguido na cruz. Aos pés da cruz tem 5 pessoas, mas Pedro não está lá. Jesus sente sede, pede água. Vão dar vinagre para Jesus beber, e Pedro não está lá. Às 3h, Jesus vai entregar o seu espírito, vai bradar: está consumado, e Pedro também não está lá. O corpo de Jesus é retirado da cruz, Pedro não está lá para ajudar. E olha que ele havia dito: pode contar comigo até o fim. Irmãos, sabe onde Pedro estava? Escondido no cenáculo, com medo de ser preso. Deixa eu correr aqui para a gente conseguir terminar essa mensagem hoje ainda e não ser igual a da última semana. A Bíblia diz que domingo pela manhã as Marias vão até o sepulcro e chegando lá elas vão ter uma surpresa. A pedra que tinha sido lacrada com o selo romano já tinha sido removida e elas correm para o cenáculo e dizem que o corpo do mestre havia sumido. A Bíblia diz que Pedro reaparece aí. E ele sai correndo junto com João, vão até o sepulcro. Chegando lá, eles vão ver o lençol que cobriu o corpo de Jesus caído. Eu gosto da tradução que diz que o lençol estava dobrado. E por que eu gosto dessa tradução que diz que o lençol estava dobrado? Porque não é caô, não é mentira, não é história de pregador. A cultura judaica vai dizer que quando um judeu visitava a casa de um outro judeu, e ele era bem tratado naquela residência, ele era bem tratado naquela casa, então quando ele fazia a última refeição, ele pegava o lenço que ele tinha usado no momento da refeição, dobrava direitinho e colocava num cantinho da mesa. Esse ato, essa atitude do judeu visitante, de quem visitava a casa, dizia o seguinte: gostei de vir aqui, fui bem tratado aqui, e ao dobrar o lenço e colocar no canto da mesa, eu prometo para você, eu faço uma promessa para você, que um dia eu ainda volto na sua casa. Alguém já entendeu isso aqui? Jesus vai, ressuscita, vai embora, dobra o lenço, coloca no cantinho. É para que quem chegasse ali e visse aquele lenço dobrado tivesse a certeza de que ele iria, mas de que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos subir, não vamos, irmãos? Oh, glória a Deus. Eles correm até lá. Só que parece que a ficha ainda não tinha caído para Pedro e para alguns outros discípulos. E eles vão voltar para o cenáculo e vão se trancar. E aí, irmãos, como mulher é mais insistente e persistente que homem, amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Isso aí, irmãos, continue nessa força em nome de Jesus.
Se tem um negócio que Deus colocou nessa terra que insiste e persiste, é mulher. As mulheres mais insistentes e persistentes, elas vão voltar para o sepulcro. E lá elas vão encontrar 2 anjos assentados onde o corpo de Jesus estava. Esses anjos vão dizer para ela porque está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou. Então ela vai sair dali, vai ver um jardineiro e lhe pergunta: onde você colocou o corpo do meu mestre? E ele vai lhe responder: Maria. E ela conhece a voz e diz: Raboni, meu mestre. E Jesus dá uma ordem para ela, vai dizer: olha, vai até os discípulos e diga a eles e a Pedro que eu ressuscitei e vou encontrá-los na Galileia. Você pode colocar para mim aqui, por favor? Quem está aí hoje? André e Marcelo. Então vocês são feras demais. João capítulo 20, versículo 19. Para o povo acompanhar aqui. Olha só. Diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, irmãos, entenda aqui que Jesus aparece com a porta fechada. Ele sopra sobre os discípulos e lhes diz: recebam o Espírito Santo. E aí depois disso a gente vai chegar no capítulo 21 que nós lemos. Jesus se manifesta 3 vezes aos discípulos, uma para Maria e 2 para os discípulos em conjunto. Quando ele aparece pela primeira vez, não é para Pedro, mas sim para Maria. E ele vai citar o nome de Pedro. Guarda isso aqui. Então, a primeira frustração de Pedro é com ele mesmo. Por quê? Porque ele disse para Jesus que iria até o fim, que não abriria mão da presença de Jesus, que o que Jesus sofresse, ele também sofreria, que onde Jesus andasse, ele também andaria, que pelo que Jesus passasse, ele também passaria. Mas nós já vimos aqui, eu contei essa história toda para você ver que não foi bem assim. E aí você sabe muito melhor do que eu, que quando você promete alguma coisa, pelo menos quem é homem de verdade e mulher de verdade tem esse sentimento. Quando você promete alguma coisa, mas não consegue cumprir, não consegue fazer aquilo que você deu a sua palavra, o nosso sentimento é de frustração, irmãos. O nosso sentimento é de decepção. E Pedro, então, em primeira mão, ele está triste. Ele está frustrado, decepcionado consigo mesmo, pelos seus próprios erros, por não ter conseguido fazer aquilo que ele disse que faria. O que prega isso aqui essa noite? Porque quantos de nós, irmãos, já não passamos por isso? Já não oramos e dissemos: Senhor, nunca mais eu faço isso, e semana que vem está fazendo de novo. Senhor, nunca mais eu erro desse jeito, e passa um mês, está errando de novo. Senhor, nunca mais eu ando naquele lugar, passa um tempo, está andando de novo. E a gente entra às vezes, irmãos, num ciclo de peca, perdão, perdão, peca, peca, perdão, perdão, peca, que a gente se frustra com a gente mesmo, que a gente deixa de acreditar na gente mesmo, que nós passamos a desacreditar na promessa, passamos a desacreditar no propósito, passamos a desacreditar no nosso próprio caráter, em quem nós somos. É isso que Pedro está atravessando aqui. E a segunda frustração de Pedro vem aqui. Por quê? Porque quando ele encontra com Maria no jardim, ele vai dizer: olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu quero os encontrar. Só que quando ele se apresenta para os discípulos nas 2 vezes, ele não fala nada com Pedro. A Bíblia não diz. Ele vai se dirigir para Tomé, ele vai falar com os discípulos, mas ele não vai falar com Pedro. E aí a frustração de Pedro aqui, a alma de Pedro aqui, ela vai adoecer um pouco mais, porque certamente ele vai dizer: o mestre não perdoou os meus erros.
O mestre não dirigiu a palavra a mim. Ele não me chamou para conversar, embora disse que queria que eu estivesse junto com o grupo, mas o mestre não se dirigiu a mim. E aí, irmãos, eu imagino o coração de Pedro palpitante quando Jesus apareceu dentro daquela casa com as portas fechadas, imaginando: agora ele vai falar comigo, agora ele vai me perdoar, agora ele vai me dar um abraço, agora ele vai ministrar uma palavra sobre a minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Quero que eu traga para a tua realidade. Sabe aquele dia que você vem para a igreja dizendo assim: Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua voz, hoje eu preciso de uma direção. E parece que Jesus fala com todo mundo, mas não fala contigo. É só comigo que acontece isso de vez em quando, irmão? Ou com mais algum corajoso aqui? Glória a Deus, pastor Marcos, tem uma irmã lá atrás. Vou dizer uma coisa para você, irmão, não é heresia não. Já teve dia de eu sair da igreja pior do que eu entrei, pastor. Pastor, o senhor dizendo isso é. Porque eu me frustrei. Porque eu tinha uma esperança, uma motivação errada. E aí entrei na igreja: não, Deus vai falar comigo hoje Deus vai ministrar sobre a minha vida. Arrebentado ali dentro da igreja. E a palavra era: hoje é culto de celebração. Hoje aqui dentro ninguém fala em choro, só em festa. E parecia que eu estava no lugar errado. E saí chorando mais do que entrei, achando que Deus tinha se esquecido de mim. É isso que Pedro está passando nesse momento. E a frustração vai chegar ao ponto de Pedro dizer o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Tem uma lição para a nossa vida aqui. Guarda isso aqui para o teu coração nessa noite, que isso aqui vai abençoar você. Compartilhe esse vídeo depois com alguém, que isso aqui pode abençoar a vida de alguém. Depois de uma semana inteira de silêncio de Jesus, depois de Jesus aparecer e não dirigir a palavra a Pedro, depois dele ter negado a Jesus, Pedro vai dizer: eu vou pescar. Isso aqui é mais profundo do que a gente pensa, irmãos, porque quando Pedro vai dizer para os seus amigos: eu vou pescar, nas entrelinhas Pedro está dizendo: eu desisto de tudo. Pastor, tem base bíblica para isso? Claro. Lucas capítulo 5, versículo 10. Depois da primeira pesca maravilhosa, da pesca extraordinária, Jesus vira para Pedro e diz: olha, de hoje em diante, você não pesca mais peixe. De hoje em diante, você vai ser um pescador de homem. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho que eu já falei. Alguém que sabe a diferença entre pescar peixe e pescar homem? Quem souber, levanta a mão em nome de Jesus. Então acho que eu nunca preguei isso aqui. Quando Jesus diz para Pedro: olha, a partir de hoje, tu não pesca mais peixe, tu pesca homem. Jesus está dizendo para ele o seguinte: até hoje, tu ia ao mar e pegava o que estava vivo e levava para a morte. A partir de hoje, Pedro, tu pega o que está morto e leva para a vida. Você está entendendo isso aqui em nome de Jesus nessa noite? Então quando Pedro diz: estou voltando, vou para o mar pescar, Pedro está dizendo: eu desisto de tudo. Pedro está decepcionado. Aqui eu termino, irmãos, caminho para nós terminarmos. Pedro está decepcionado consigo mesmo, por ter negado a Jesus, por Jesus não ter lhe dirigido a palavra. A alma de Pedro está angustiada. O coração de Pedro está apertado. As emoções de Pedro estão bagunçadas aqui nesse momento. E aí, Pedro está pensando: eu entristeci tanto o mestre, que agora não tem mais jeito para mim. Não tem mais volta para mim. Ele não vai me aceitar mais. Não vai ter uma nova oportunidade para mim, não vai ter uma nova chance para mim. Ele falou com Maria Madalena e não falou comigo, falou com Tomé, e até Tomé, que chegou a duvidar dele também num tempo de frustração, e não falou comigo.
Você consegue entrar nessa história, nesse momento de Pedro comigo aqui, irmão, em nome de Jesus? Imagina Pedro pensando, eu que andei sobre as águas com ele, e ele não dirigiu a palavra a mim. Quer saber de uma coisa? Eu desisto de tudo. Pedro está desistindo de tudo, irmãos, por causa de uma semana de silêncio de Jesus, pastor. Guarda isso aqui. Pedro está desistindo de tudo por causa de uma semana de silêncio de Jesus. Parece que esse cara aqui está vivendo, irmãos, uma amnésia espiritual. Parece que tudo, isso aqui vai falar com alguém nessa noite. Parece que tudo que ele viveu com Jesus por 3 anos e meio, parece que todos os milagres que ele viu Jesus operando não valeram de nada, porque por causa de uma semana de silêncio de Jesus, ele está desistindo de tudo. Ele está esquecendo que andou sobre as águas, ele está esquecendo do que Jesus fez quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ressuscitou a filha de Jairo. Ei, parece que ele esqueceu de ter visto Jesus curando cegos, dos coxos que ele viu andando, dos surdos que ele viu ouvindo, da multiplicação dos pães e peixes, da ressurreição de Lázaro. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque nessa passagem eu vou descobrir que muitos de nós somos exatamente como Pedro. Desistimos por muito pouco. O que eu vejo aqui em São Gonçalo não tem isso, só lá em Teresópolis. Mas gente, pastor Marcos, que Deus já curou de enfermidades incuráveis, e que por causa de uma semana de silêncio de Jesus desistiram. Pessoas que Deus já restaurou casamento, pessoas que Deus já abriu portas de emprego, pessoas que Deus já fez milagres gigantes, desistindo, porque Jesus está em silêncio uma semana, porque Jesus está falando com o pastor, está falando com o irmão, está falando com o outro, ele não está falando com ele. Eu vejo muitos de nós aqui, irmãos, mas eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Guarde isso aqui. E se você pegar isso aqui, eu termino essa mensagem agora para a gente ir embora para casa. Não é porque parece que Jesus não está ouvindo a sua oração que ele desistiu de você. Talvez você esteja pensando em largar tudo, porque parece que Jesus não está ouvindo a tua oração. E o pior de tudo, irmãos, é quando a gente começa a dizer para Deus, como se Ele tivesse esquecido de alguma coisa, aquilo que a gente já fez. Porque, Senhor, um dia eu entrei nessa, pastor, deu uma de Elias. Quando não tinha ninguém, Jesus, para ir lá para aquele morro lá do Rosário, que é uma comunidade que tem lá perto da nossa igreja, pregar a tua palavra, eu ia sozinho. Quando, Senhor, eu tinha 13 anos de idade e podia estar jogando bola com os meus amigos, eu estava lá dentro da cadeia da nossa cidade lá, pregando a tua palavra durante o sábado inteiro, lembrando a Deus de coisas que Ele nunca esquece. E eu cheguei ao ponto de dizer para Ele, eu desisto, eu paro aqui, para mim não dá mais, porque Jesus ficou em silêncio, irmãos. Só que eu comecei a lembrar a Jesus aquilo que eu já tinha feito por Ele, e me esqueci daquilo que Ele já tinha feito por mim, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, aproveite essa mensagem agora e comece a lembrar aquilo que Jesus já fez por você. Talvez se Jesus não tivesse te encontrado, você não estaria mais vivo hoje. Talvez se Jesus não tivesse te resgatado, nem aqui nessa igreja ou em casa ouvindo essa mensagem, você estaria mais. Pedro, ele começa a desistir por causa do silêncio de Jesus. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele vai pescar.
mora lá em Teresópolis hoje, é um amigo nosso, e acho que já esteve aqui na igreja, o cantor Sérgio Lopes. Quem aqui conhece Sérgio Lopes? Quem é crente aqui da década de 90, igual eu, vai se lembrar de uma canção do Sérgio Lopes, em que ele dizia: tente se lembrar de alguma vez que Deus te abandonou. Alguém já ouviu essa canção aqui? Lembra dessa canção? Oh, os crentes velhos igual eu aqui, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Velho não, né, irmão? Somos experientes. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a música do Sérgio Lopes. Tente se lembrar. Aproveite esse momento agora. Tenta lembrar alguma vez que Deus já te abandonou. Agora, tente se lembrar de quantas vezes, diz a música, Ele já te levantou. Porque na vida não importa quantas vezes nós caímos. O que importa são quantas vezes nós nos levantamos. Pedro está caído, Pedro está derrotado, Pedro está fragilizado, está desistindo de tudo. E aí, irmãos, existe um texto muito mal interpretado por nós. Jeremias, se não me engano é Jeremias capítulo 17. Coloca para mim, André, Jeremias 17, 5. Pode ser que eu esteja enganado. É esse. Esse texto é muito mal interpretado por nós. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Sabe quando a gente usa esse texto aqui? Quando alguém nos decepciona, quando alguém nos frustra, quando alguém faz alguma coisa que nos fere, que nos traz dor. Aí não é isso que a gente diz? Não deveria ter confiado nele. Jeremias capítulo, a gente cita até a passagem. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração, Senhor. A gente está pensando que Jeremias está dizendo maldito é o homem que confia no outro homem, mas não. Jeremias está dizendo maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia no seu próprio intelecto. E é por isso que Pedro está decepcionado, porque durante a sua trajetória com Jesus, quando ele diz para Jesus: eu nunca vou te trair, ele está dizendo: eu confio em mim, Senhor. Quem está falando aqui é homem de palavra. Quem está falando aqui é alguém que não volta atrás nas suas frases e nas suas colocações. Pedro, ele vai entrar nesse versículo e ele vai confiar em si mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque talvez eu esteja pregando nessa noite de domingo, irmãos, para alguém que ensaiou um sorriso para vir para esse lugar nessa noite. Alguém que só Deus sabe a força que você está fazendo para estar sentado nessa cadeira aqui hoje ouvindo essa mensagem. Alguém que veio para esse culto hoje debaixo de opressão, de vozes dizendo para você: não vai. O que você vai fazer lá? Fique em casa descansando. Talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que já cantou, que já orou, para alguém que já adorou, mas que quando coloca a cabeça no travesseiro, sabe, entende e diz para si mesmo: como eu fui capaz de fazer o que eu fiz? Paulo vai dizer que existe uma luta interna entre carne e espírito, e que vez ou outra a gente se surpreende com coisas que somos capazes de fazer. Gente que perdeu o relacionamento, que perdeu a amizade, que perdeu o ministério, que perdeu um monte de coisa porque fez algo que depois ela mesma se surpreendeu como poderia ter feito tal coisa. Pedro está assim, decepcionado consigo mesmo. E aí ele vira para os amigos e diz: vou pescar. Esse relógio aqui é só misericórdia, hein, pastor? Ele pula de 5 minutos. Vou pescar, estou desistindo de tudo. Você pode ser profeta para alguém que está do seu lado nessa noite. Talvez essa pessoa que esteja aí esteja precisando não da palavra que está saindo daqui, mas que vai sair daí, porque você também tem autoridade do céu para ser ministro na vida de alguém. Diga para alguém nessa noite: não desista agora.
Eu sei, irmãos, que o tempo que a gente está vivendo, 2020, 2021, difícil. Tempo em que quando a gente acha que vai descansar, se levanta o inferno de novo. Ontem eu brincava com um amigo, a respeito de uma frase que eu li esses dias na internet, que diz assim: Deus dá as maiores batalhas para os seus maiores soldados. Falei, Senhor, então o Senhor está confundindo a gente com Rambo, porque não é brincadeira não, irmão. Mas não desiste não, irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olha, eu conheço seu coração, eu conheço as suas decepções, eu conheço os seus erros até melhor do que você mesmo. Eu conheço as suas fraquezas, as suas limitações, mas não desiste. Sabe por que você não pode desistir? Primeira coisa, quando Pedro diz, vou desistir, uma cambada que estava com ele diz também, então também a gente vai. Vai pescar? Vou. Então a gente vai contigo. Sabe por que você não pode desistir? Porque tem gente olhando para a sua vida e dizendo, se ela consegue, eu também consigo. Se ele consegue, eu também consigo. Se ele continua de pé, eu também vou continuar. Se ela não desistiu de ir para a igreja, eu também não vou desistir. E aí, Deus trouxe alguém aqui nessa noite para recarregar as suas baterias espirituais, para curar as suas emoções, para colocar os seus sentimentos nos devidos lugares, dizer para você, você não vai desistir agora. Quando Pedro diz, eu vou desistir, aparece um barco para ele entrar, irmãos. Eu me lembro, até anotei aqui, mas já perdi o esboço aqui, já perdi tudo. Mas eu me lembro de uma frase, se eu não me engano, do Billy Graham, que diz que todas as vezes que nós quisermos navegar, os teólogos aqui vão se lembrar dessa frase, que todas as vezes que o homem quiser navegar para longe de Deus, Satanás vai se encarregar de colocar o barco na beira da praia para que ele possa ir. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5, que quando Jesus diz para Pedro, olha, me segue, tem um versículo que diz assim, e deixando tudo, o seguiram. Então Pedro não tinha mais barco. Só que a hora que Pedro diz que vai desistir, a Bíblia diz que tem um barco ali perto. Pedro entra nesse barco. Só que o problema aqui, irmãos, é que Satanás até coloca o barco, mas ele não nos conta o resultado. E mais uma vez, quando Pedro quer se distanciar de Jesus, quando Pedro quer se distanciar do seu chamado, a Bíblia diz que ele passa uma noite inteira frustrado. E já sendo de manhã, Jesus se apresenta na praia. Cadê o ministério de louvor? Pode subir, por favor. Jesus vai se apresentar na praia, irmãos. Os discípulos não vão reconhecer Jesus, porque quando a gente está frustrado, eu sei que é difícil da gente reconhecer a voz de Deus. Então os discípulos não o reconhecem. Agora olha que coisa linda aqui. Irmão, pelo amor de Deus, você já conhece esses meninos tudo aqui. Não perca a palavra. Não deixa nada te distrair nessa noite não. Fica com o olho, ou então fecha o olho, olha para cá. Porque aqui é para a gente terminar e sair para casa abençoado em nome de Jesus. Olha, eu tenho palavra ainda de Deus para abençoar a sua vida em nome de Jesus, amém? Diga para quem está do seu lado, não se distraia. Olha para o pastor e para Jesus. Ou melhor, olha para Jesus e para o pastor. Quando eles chegam, quando João reconhece que Jesus estava ali, a Bíblia, olha que coisa linda. Eles passaram a noite toda ali perto daquela praia tentando pescar e não pegaram nada. A Bíblia não diz que Jesus apareceu. A Bíblia diz que Jesus se apresentou. Ou seja, qual é a diferença disso?
Quem é bom de português aí não vai me deixar mentir. A diferença é que quem aparece em determinado lugar é porque chega naquele lugar no momento em que apareceu. Agora, quem se apresenta é porque já está ali naquele lugar. Então, quando a Bíblia diz que Jesus se apresentou para os discípulos, eu entendo que Jesus não apareceu ali de manhã, Jesus já estava ali perto daqueles discípulos, só que a escuridão da noite, só que a frustração não permitiram que aqueles homens conseguissem identificar a presença de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Sabe essa luta que você está passando? Ele já está aí com você, rapaz. Sabe essa dor que você está sentindo? E parece que muitas vezes Ele não está te enxergando. Ele já está aí na beira da praia, olhando para você, olhando para o que você está passando. E Ele não é masoquista de te deixar sentir dor, não. Ele me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: isso que você está passando não é para a tua destruição. Eu estou permitindo que você passe por isso, para que você aprenda lições preciosas para a sua vida. Durante toda aquela madrugada, irmãos, Jesus estava ali na beira da praia, e pela manhã Ele decide se apresentar. Eu aprendo que durante o meu tempo de dor, de frustração, de decepção, que nas minhas tentativas de desistência, que nos meus fracassos, que nas minhas provas, que nas minhas angústias, Ele está sempre por perto, Ele está sempre olhando. E na maioria das vezes sou eu que não consigo reconhecer a presença dEle perto de mim. Mas eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui nesse lugar, nessa noite. Está chegando a hora de Jesus se apresentar para você. Está chegando a hora de Jesus se mostrar para você na beira dessa praia. E por que Ele se apresenta de manhã, irmãos? Para cumprir uma promessa que está no Salmo 30, versículo 5, que vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo que amanhã está chegando na sua vida. Que tudo aquilo que está confuso no seu coração, na sua mente, que tudo aquilo que tem colocado as tuas emoções em desordem, começam a voltar para o lugar nesse momento, em nome de Jesus, porque está chegando a hora dele se apresentar para você. Eles vão pescar, vão comer, não dá tempo de eu falar mais, preciso terminar aqui. Me perdoe, irmão, minha esposa que briga comigo no carro depois, para de falar que está terminando. Me perdoe pelas vezes que eu falei estou terminando, mas agora eu termino de verdade. Crente não pode mentir, né, irmão? Na igreja não pode mentir, nem lá fora também. Eles comem, eles bebem, eles se alimentam. Aí Jesus vai chamar Pedro. E Pedro deve esperar ali uma bronca tremenda. Vai me escorraçar, vai me botar para fora. Glória a Deus, né, irmãos, que as igrejas de hoje em dia estão entendendo a graça de Deus, porque eu sou de uma época que a igreja expulsava. Eu já fui arrancado de dentro da igreja por entrar de camiseta na igreja, criança. Aí depois voltei lá para pregar, pastor, depois de velho. Aí o irmão que me jogou para fora da igreja veio falar comigo no final do culto: pastor, que mensagem poderosa. Eu falei: mas se não fosse pelo Senhor, eu nem aqui estaria, porque um dia eu vim aqui ouvir a mensagem e o Senhor me botou para fora. Que bom que as igrejas entenderam que é graça. E quem vai encontrar Pedro na beira da praia não é o juiz, é a graça. E a graça vai dizer para ele: Pedro, tu me amas. Eu sei que teólogos aqui, tem gente que conhece de Bíblia aqui muito mais do que eu, e sabe que no grego, que no original, Pedro não diz eu te amo, ele vai dizer eu gosto de você, né? Filéu, ágape, aquela coisa toda. Mas vamos no eu te amo, que está aqui na nossa tradução. Quando Jesus diz para Pedro assim: Pedro, tu me amas. Só que alguém tem que receber isso aqui nessa noite, irmão.
Aí Pedro diz assim: amo. Jesus diz para ele assim: apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo para Pedro: o que você fez lá atrás não conta mais não, Pedro. Aqui a gente está zerando tudo no amor, Pedro. Você pode ter negado, você pode ter feito um monte de coisa errada, mas a partir de hoje eu quero dizer para você: deixa o que ficou lá atrás para trás, e vamos viver um novo tempo. Vai. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: vai. Alguém recebe essa palavra aqui nessa noite? Vai viver um tempo de graça de Deus. Vai viver o melhor tempo da tua vida. Ele está jogando por terra muralhas aqui nessa noite. Ele está quebrando cadeias espirituais e emocionais aqui nessa noite. Ele está destituindo nessa noite coisas que prendiam as suas emoções. E está dizendo para alguém: vai. Está tudo certo entre nós. Não tem mais pendência nenhuma. Vai. E alguém entrou aqui nesse lugar nessa noite com o coração apertado, com a alma encarcerada, por causa de coisas que aconteceram na sua vida. Quando tudo diz que não. E eu resumo, irmãos, essa história toda dizendo para você: sua voz me encoraja. Você pode se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim. Coisa linda a igreja do Senhor cantando. Ele vai cantar o coro dessa música agora. Já prepara para a gente entrar no coro em nome de Jesus. Mas você consegue imaginar comigo Pedro indo embora depois daquela conversa com Jesus, dizendo: o Deus do impossível não desistiu de mim. Você tem coragem de fazer dessa canção a tua oração nessa noite? Eles vão declarar agora: o Deus do impossível não desistiu de mim. Mas em nome de Jesus, não canta isso da boca para fora não. Porque Provérbios vai dizer, acho que é Provérbios, que aquilo, é Provérbios ou Eclesiastes, Marcelo? Que aquilo que o homem pensa, ele é. Eclesiastes? Olha lá, tá vendo, irmãos? Tem gente boa de Bíblia na igreja. Aquilo que o homem pensa, ele é. Então, se nessa noite você fizer dessa canção a tua oração, você vai ver a semana que você vai ter. Você vai ver o ano de 2021 que você vai ter. Vamos nessa então, ministério. O Deus... Pedro está indo embora para casa e declarando. É assim que a gente vai hoje. Eu vou até Teresópolis declarando isso. O Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus do impossível não desistiu de mim. Ainda tem coisas para Ele realizar na minha vida. Vamos nessa. Deus do impossível, erga suas mãos nessa noite. desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, aleluia,
de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Irmãos, eu só vou perguntar uma vez, porque Jesus não é mercadoria para a gente oferecer, não é verdade? Jesus não é mercadoria que está na feira e que a gente fica oferecendo. Ah, você quer? Só vou falar uma vez isso aqui. Você não precisa sair do seu lugar, você só vai precisar acenar com a sua mão, amém? Não precisa sair. Eu vou te ver daqui, vai um pastor, um obreiro até onde você está, pega seu nome, depois vocês conversam aí. Existe alguém aqui nessa noite que entendeu que Deus não desiste de você, que você é valioso para Ele, que não importa o que você tenha feito, que não importa por onde você tenha andado, que Ele vai no lugar que você está, ou te traz no lugar onde Ele está, para te dizer que você é precioso para Ele. Existe alguém aqui nessa noite que nunca foi evangélico, pastor, nunca aceitei Jesus, nunca fui de igreja, mas nessa noite eu estou entendendo aqui que Jesus me ama, que Jesus não desiste de mim, e que eu não posso viver mais um dia longe da presença de Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite, levante a sua mão, eu quero conhecer você. Jesus quer conhecer você. Tem alguém aqui? Pastor, nunca fui crente, nunca fui de religião nenhuma, mas eu não quero ser de religião, pastor, eu quero ser de Jesus. Levante a sua mão nessa noite, se tiver alguém aqui. Segunda classe de pessoas que eu quero falar nessa noite. Você é um Pedro da vida, já foi crente, já viu milagres acontecendo, já viu Jesus operar grandes coisas, já viveu grandes milagres na sua vida, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu, te frustrou, te decepcionou, te tirou do rumo, e você decidiu voltar para o mar para pescar. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você não veio aqui porque foi convidado por alguém, você não veio aqui para ouvir uma mensagem, você veio aqui porque Jesus te trouxe a esse lugar para dizer para você: eu não desisto de você, e eu quero te dar uma nova oportunidade. Se tiver alguém aqui nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, não fica mais um dia sem a presença dele na sua vida, não. Levanta a sua mão, Jesus quer você de volta. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa se reencontrar com Jesus, levanta a sua mão nesse lugar. Ele quer te trazer de volta, Ele quer restaurar a sua vida. Eu estou vendo duas pessoas aqui com as mãos levantadas. Olha daqui, Marcelo, em nome de Jesus, para depois vocês chegarem perto dessas pessoas e deram um abraço e ministrarem alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que tem gente aí que está fazendo força para levantar a mão, parece que tem alguma coisa segurando o seu braço para baixo. Ei, irmão, em nome de Jesus, olha para quem está do seu lado, se for o caso, e diga assim: me ajuda a levantar a mão, porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Mas não saia desse lugar da mesma forma que você chegou. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu não desisto de você, eu tenho algo novo para a sua vida, e a partir de hoje eu começo a mudar a tua história. Jesus está se apresentando para alguém aqui nessa noite. Oh, aleluia! Eu sinto Ele nesse lugar. Eu sinto Ele nesse lugar em nome de Jesus. O Deus do impossível não desiste de você. Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Canta isso, igreja. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz